Boa noite, a paz do Senhor na sua vida, no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Venho aqui novamente falar que Deus é bom, toda hora e todo tempo Deus é bom. E o que seríamos de nós sem a presença dele constante em nossas vidas, sem a misericórdia dele? Já teríamos desfalecido. Se chegamos até aqui foi graças à misericórdia, à bondade, ao amor dele em nossas vidas. Devemos ser gratos a ele, gratos em nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou ler a palavrinha que está no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó estava falando aqui que sabia que Deus podia tudo e que nenhum dos propósitos dele poderia ser impedido. E eu venho aqui em Isaías, vamos aqui em Isaías, capítulo 45, versículo 8 e 9, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Que os caminhos de Deus não é os nossos caminhos, não é a mesma coisa. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os nossos caminhos, os nossos pensamentos não são igual o de Deus, pelo contrário, são mais altos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos, mais altos do que os nossos caminhos. E quando Deus determina algo em nossa vida, quando Deus tem propósito em nossa vida, não pode ser impedido. Os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus não podem ser impedidos, interferidos na minha e na sua vida. E são melhores e maiores do que o meu e do que o seu. Então fique em paz, meu amado irmão e irmã. Fique em paz, porque no tempo determinado, no tempo certo, Deus cumprirá as promessas e os planos na tua vida. Fala na palavra que os planos de Deus são bons, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então isso quer dizer que os planos dele são maravilhosos. Se ainda não aconteceu algo parecido, é porque não foi de Deus, não era para ser. Mas no tempo certo, no tempo determinado, você vai experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Tenha paciência, saiba esperar o tempo de Deus. Bem-aventurado aqueles que sabem esperar o tempo de Deus. São como águias que se renova, se fortalece e que no momento certo dará os bons frutos. Porque aquilo que vem de Deus é maravilhoso. Então não queira viver os seus planos, não queira viver os seus caminhos, mas queira viver os caminhos de Deus e os planos de Deus, porque esses são bom, perfeito e agradável. Amém? Só tenha um pouco de paciência, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. Como fala na palavra, existe um tempo de se calar e existe um tempo de falar. O momento de falar vai chegar, quando for para chegar, vai chegar. Mas se for o momento de se calar, se cale, porque o momento de falar vai chegar. A honra vai chegar, a justiça vai ser feita. Em nome do Senhor Jesus. Seja forte e corajoso, não temas, pois Ele está contigo. E Ele dará tudo que você precisa para você chegar a viver a boa e a perfeita
agradável vontade dele. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.